Ei, pessoal! Hoje vou contar uma história épica que vai mexer com a imaginação de todos os fãs de super-heróis. Já pensou em uma corrida entre Superman e Flash? Mas não uma corrida qualquer. Uma onde o destino de suas realidades está em jogo. Não era algo que podíamos ver ou tocar, mas sua presença era inegável. Este ser se apresentou como o Censor, uma espécie de auditor cósmico com uma missão bem específica. Segundo ele, ter dois heróis com velocidades sobre-humanas no mesmo universo era um desperdício cósmico. E sua solução? Uma corrida. Mas não uma corrida qualquer. Uma competição da Terra até os limites do próprio tempo. O preço da derrota? O perdedor e toda a sua linha temporal seriam completamente apagados da existência. Na Fortaleza da Solidão, aquele lugar incrível, todo feito de cristal, onde o Superman costuma refletir, nossos heróis se encontraram. O momento era tenso, mas não havia rivalidade entre eles. Clark Kent, nosso Superman, olhou para Barry Allen, o Flash, e disse algo que demonstrou toda a nobreza destes heróis. Não vamos dar a ele a satisfação de uma luta, Barry. Correremos. E um de nós terá que ser rápido o suficiente por nós dois. É fascinante pensar nas diferenças entre esses dois velocistas lendários. De um lado temos o Superman, que consegue sua velocidade através de seus poderes kryptonianos, absorvendo a energia do nosso Sol amarelo. Do outro, temos o Flash, conectado à força de aceleração, uma energia que desafia as próprias leis da física. Esta não é apenas uma história sobre velocidade, é uma história sobre escolhas impossíveis, sobre responsabilidade e sobre o peso de carregar o destino de mundos inteiros nos ombros. É sobre dois heróis que, mesmo diante de uma situação onde um deve superar o outro, mantém seu espírito de cooperação e respeito mútuo. Pessoal, o primeiro sopro. Superman x The Flash. A corrida começou não com um estrondo, mas com uma ausência. Em um nanosegundo, o mundo parou. Para eles, um beija-flor ficou congelado no ar. Suas asas, uma estátua de vidro iridescente. Uma gota de chuva pairava a centímetros do chão. Um diamante líquido suspenso na eternidade. Eles não correram. Eles simplesmente deixaram de estar onde estavam. A onda de choque sônica que deveriam ter criado foi ultrapassada por eles mesmos, um trovão que jamais seria ouvido por seu relâmpago. Em menos de um piscar de olhos, a Lua era um seixo de prata no espelho retrovisor de sua percepção. A Terra, uma esfera azul e branca que encolhia, era o prêmio silencioso que ambos corriam para salvar. A corrida havia começado e o sistema solar já era pequeno demais. Marte foi um borrão vermelho. O cinturão de asteroides, um desafio mortal para qualquer nave, tornou-se para eles um corredor de seixos flutuantes, desviando com a precisão de um pensamento. A verdadeira prova veio em Júpiter. A grande mancha vermelha, uma tempestade maior que a própria Terra, era um vórtice de fúria cósmica. Superman, com sua invulnerabilidade, voou diretamente através do coração da tempestade. Sua capa, um cometa vermelho contra o turbilhão laranja. Flash, no entanto, não podia simplesmente atravessar. Ele correu sobre os ventos, seus pés encontrando apoio em moléculas de gás furiosas, dançando sobre a tempestade como se fosse chão sólido. Uma demonstração de controle que deixou Clark momentaneamente maravilhado. Eles emergiram lado a lado, o gigante gasoso diminuindo atrás deles, um obstáculo trivializado pela sua velocidade. Deixando os planetas para trás, eles encararam o vazio interestelar. Era hora de quebrar a primeira grande lei. Ao se aproximarem da velocidade da luz, a realidade começou a se desfazer. As estrelas à frente se comprimiram em um único ponto de luz branca e ofuscante.
As estrelas atrás se esticaram, vermelhas e fantasmagóricas. Então, eles a cruzaram. O universo se abriu. Não havia mais frente ou trás. Eles viam cores que não existiam. Percebiam o espectro eletromagnético como uma sinfonia. Para Superman, era uma sobrecarga sensorial, mas seus olhos kryptonianos podiam processar o dilúvio de dados. Para Flash, era diferente. Ele não estava apenas se movendo através do espaço, ele estava se tornando um com o próprio tecido do movimento. A força de aceleração o envolvendo como um casulo de relâmpagos. Foi aqui que o Flash assumiu a liderança. No reino além da luz, as regras da física eram sugestões, mas a força de aceleração era a lei. Barry Allen parou de correr no universo e começou a correr através dele. Ele via os caminhos, as correntes de energia cinética que conectavam galáxias como uma teia de aranha cósmica. Ele saltou de uma supernova em explosão para o rastro de um pulsar. Sua velocidade não mais uma medida de distância sobre tempo, mas um estado de ser. Superman, uma força da natureza por si só, era um estranho aqui. Ele era um projétil de poder incalculável, mas Flash era o próprio movimento. Pela primeira vez, o Homem de Aço viu a silhueta vermelha de seu amigo diminuir a distância. Percebendo sua desvantagem, Superman fez algo impensável. Ele mudou de curso, mergulhando em direção a uma estrela supergigante azul, Rigel. Ele não diminuiu a velocidade, ele a atravessou. Por um instante, desapareceu no coração nuclear da estrela. Flash sentiu a hesitação. Olhou para trás, mas não viu nada. Então, o sol azul pulsou. Uma onda de energia inimaginável irrompeu de sua superfície, e no centro dela estava Superman. Ele não estava apenas recarregado, ele estava supersaturado. A energia da estrela pulsava sob sua pele, seus olhos queimavam com o poder de 1 milhão de sóis. Com um grito que rasgou o vácuo, ele explodiu para a frente, não mais apenas voando, mas empurrando o próprio espaço-tempo para trás. A distância que Barry havia criado foi aniquilada em um instante. A próxima marca em sua corrida insana era um buraco negro supermassivo, um ponto final na realidade. O sensor os havia forçado a contornar seu horizonte de eventos. Era a prova definitiva de controle. Um erro de cálculo por 1 milímetro os prenderia na singularidade para sempre. A gravidade aqui era tão intensa que o tempo se tornava um líquido espesso. Para cada segundo que passavam perto do abismo, séculos se passavam no universo exterior. Eles se moviam em câmera lenta e a uma velocidade infinita ao mesmo tempo. Superman usou sua força para lutar contra a atração gravitacional, seus músculos de aço contra a força mais poderosa do universo. Flash, por outro lado, vibrou suas moléculas em uma frequência que o tornou quase imune à gravidade, patinando na borda da aniquilação. Eles eram 2 cometas gêmeos, um de poder e um de graça, dançando na boca do esquecimento. A essa velocidade, suas mentes operavam em um nível além da compreensão mortal. Eles não viam apenas o presente, eles viam tudo. Barry era assombrado por cada futuro possível de sua existência. Ele via a si mesmo salvando o mundo, falhando, morrendo, se casando com Iris, perdendo-a. Bilhões de vidas vividas em cada passo. A dor e a alegria eram esmagadoras. Clark, por sua vez, ouvia os ecos do passado. Ele ouvia as últimas preces de Krypton, a voz de Jor-El não como uma gravação, mas como um evento ao vivo, repetindo-se infinitamente no tecido do tempo. Ele sentia o peso de cada vida que ele não pôde salvar desde que chegou à Terra. A corrida não era mais física, era uma batalha contra a própria alma, contra a sanidade. O fio da realidade. Eles estavam se aproximando da linha de chegada, uma fenda na realidade, o fim conceitual do tempo. Eles eram tão rápidos agora que o universo não conseguia mais acompanhá-los. Eles viam as costuras, o código da existência. Eles eram agulhas, se movendo mais rápido que o tecido, e o tecido estava começando a rasgar. Uma energia paradoxal emanava deles. A energia de estar em todos os lugares
e em lugar nenhum ao mesmo tempo. E eles finalmente entenderam. O Censor não se importava com quem vencesse. A entidade se alimentava da energia liberada pela própria corrida, a energia de dois seres empurrando a realidade até seu ponto de ruptura. A corrida era uma armadilha. Vencer ou perder resultaria no mesmo fim. A energia liberada destruiria tudo e o Censor consumiria os restos. A um átomo de distância da linha de chegada, eles se olharam. Nenhum som foi trocado, mas uma conversa inteira aconteceu no espaço de um zeptosegundo. Eles entenderam. Não se tratava de ser o mais rápido, tratava-se de ser rápido o suficiente para quebrar as regras do jogo. Em perfeita sincronia, ambos pararam. Não diminuíram a velocidade, eles simplesmente pararam. Toda a energia cinética infinita que eles haviam acumulado, que deveria ter aniquilado galáxias, foi contida. Flash a absorveu na força de aceleração, usando-a para estabilizar o rasgo no tempo. Superman, supercarregado com a energia da estrela, liberou-a não como força, mas como uma onda de energia criativa, remendando as costuras do espaço que eles haviam rasgado. Ao negar ao Censor sua refeição de energia paradoxal, eles o mataram de fome. A presença cósmica simplesmente desapareceu, sua lógica derrotada por um ato de cooperação. Eles retornaram à Terra. O mundo não havia percebido sua ausência. A gota de chuva finalmente atingiu o chão. O beija-flor completou a batida de suas asas. Ninguém jamais saberia qual dos dois era o mais rápido. Mas de pé no silêncio da fortaleza da solidão, eles compartilhavam um sorriso. Eles não precisavam saber. Eles haviam descoberto uma verdade muito mais importante. A maior velocidade do universo não pertencia a um homem, mas à unidade entre dois heróis.